Vou começar esse vídeo com uma pergunta. Dentro desse 1 ano e meio, dentro desse 1 ano e meio que está nesse governo atual, o que que mudou na sua vida em termos financeiros, em termos de liberdade, em termos de tudo, de conquistas, de tudo? O que foi que mudou? Para mim, o que mudou foi que as coisas estão mais caras, foi que as medidas que foram tomadas, nenhuma delas beneficiou a gente em nada, beneficiou a classe mais pobre em nada, que é uma promessa, foi uma promessa, todo mundo sabe disso. A polarização, ela continuou, eu acho que ainda está mais forte agora. Nós vemos que aqueles que deveriam, aqueles que deveriam transmitir para a sociedade uma mensagem de pacificação, eles todos os dias eles fazem fazem o possível para que a gente se sinta mais indignado e assim aconteça mais ainda a separação, porque nenhum dos meus amigos que são que têm vertentes de esquerda a concordam com os que têm vertente de direita. Nenhum. A visão de mundo deles continua a mesma. Por quê? Porque a realidade é que, para que esse Estado se mantenha no poder, para que isso tudo se mantenha no poder, essa separação tem que existir. Essa separação tem que existir, porque o político que tem um lado, se ele fica em cima do muro, os votos daquelas pessoas raivosas do lado dele não vai existir mais. Vai separar, vai perder aqueles votos. E assim para o outro lado também. Então eles têm que separar para que aqueles votos sejam cativos para sempre, para que eles se mantenham no poder. E eles se mantendo no poder, os filhos deles se manterão no poder, a família deles se manterá no poder, as mulheres deles conseguirão cargos altíssimos sem mesmo ter experiência nos cargos públicos, de indicação. O nepotismo cruzado, ele vai existir e assim se mantém a máquina. E aí o povo cá embaixo brigando, defendendo. Não, o povo não defende o que é melhor para o povo defende o que é melhor para ele naquela ocasião. E quem disser para ele o que é melhor naquela ocasião para ele, ele vai votar e vai ser assim para a vida toda. Um exemplo disso é aqui na Bahia. Um exemplo disso é aqui na Bahia que, desde que eu me entendo como gente, as pessoas que governam aqui sempre esteve no poder e as mesmas pessoas nunca teve a oportunidade de mudar. E aqui a Bahia, todo mundo sabe que é um dos estados mais pobres que tem e com as taxas de juros mais altas que tem. A educação é ruim. Você pega um jovem aqui na Bahia para entrevistar, para falar qualquer coisa, um jovem, sei lá, 13 anos, até os 18, chega a dar vergonha da resposta que eles dão. Não tem coerência no pensamento, não tem nada. Isso tudo tem um método. Isso tudo tem um método de escravização mental desses caras, dessas pessoas. Entendeu? Então, quando a gente começa a discutir, quando a gente começa a discutir coisas vãs, achando que nós somos 100% certo daquilo que a gente está falando, é aí que rola o problema. É aí que rola o problema. Porque não faz sentido nenhum duas pessoas que têm a mesma vertente, a mesma visão de mundo, conversando, pensando que elas vão mudar alguma coisa no todo. Isso não existe. Seria muito mais plausível para a mudança do país se pessoas diferentes, de pensamentos diferentes, conversassem entre si e discutissem sobre pontos de um, pontos de outro e decidissem, entrassem em um acordo e decidissem, tudo ia mudar. Agora fica vertente X brigando com vertente Y, achando que a vertente Y é melhor do que a vertente X diz que é melhor do que a vertente Y, e assim a luta nunca acaba. A luta nunca acaba. Aí, os maiores influenciadores
do país, nós somos que são as pessoas ligadas à cultura, são os artistas, que, ironicamente, no início das suas carreiras eram pobres, principalmente se tratando daqui da Bahia. A maioria desses artistas, no seu início de carreira, eram pobres, conseguiram vencer na vida. Depois que conseguiram vencer na vida, já com aquela sementezinha da discórdia, que eu sou de direita, que eu sou de esquerda, já aquilo implantado na cabeça, eles decidem um lado que vão apoiar, que na grande maioria é o lado esquerdo, é o lado da esquerda. Eles ganham os governos de esquerda, eles dão todo o suporte financeiro para essas pessoas continuarem falando isso. Eles enriquecem e esquecem das origens que tiveram no início. Você acha que um país que os artistas que tem a maior voz desse país, você acha que um país que os artistas fazem isso, você acha que vai dar certo um país desse? Não tem condições nenhuma. O exemplo disso é o próprio exemplo disso aí que a gente vê aí é em fevereiro, o carnaval. Tem bandas no carnaval que toca uma vez só, que toca só no período do carnaval e fica o ano inteiro sem fazer nada, só ganhando aquele recurso que o governo deu naquela época. Tem bandas que os artistas eram extremamente pobres e agora são ricos, aí montam camarote, montam bloco, os blocos só quem entram são pessoas ricas que na maioria das vezes não são nem da Bahia, são de fora, vêm para cá curtir, vão para os blocos. O menor valor que gira aí entre esses blocos aí, sei lá, 5, 10 mil reais para você curtir os 5 dias. Os camarotes mais caro ainda. E o resultado é o quê? Aquelas pessoas que brigam, que levam política como se fosse jogo de futebol, entretenimento. Essas pessoas que fazem isso, o que acontece é que nesse período do carnaval, que elas deveriam ganhar tanto dinheiro quanto aqueles que estão tocando, que são daqui da terra, eles fazem o quê para sobreviver? Vende água, vende cerveja, isopor. A prefeitura põe o perímetro que eles devem ficar, porque se eles saírem desse perímetro, eles são multados e não voltam mais. Tem um nome na lista negra. Vocês estão entendendo? O governo, quando os artistas começam a se revoltar contra eles, eles injetam recursos que são pagos pelos pobres, injetam nesses caras, esses caras passam a fazer parte da linha política deles, e assim se perpetua essa brincadeira que a gente está vivendo hoje. Não é possível que a gente não esteja vendo que hoje a gente está passando nesse tempo em que em 10 anos vários países pobres pelo mundo aí enriqueceram, diminuindo a criminalidade, melhorando a educação, foco na educação de verdade, não é ladainha, falação, construir escolas sem manutenção, não é isso. Países que investiram em educação de verdade, países que investiram em tecnologia, conhecimento, entendeu? Cresceram muito mais do que o Brasil. Aí o Brasil vive hoje relembrando histórias de 2002, quando o Lula foi eleito a primeira vez. Só que essas mesmas pessoas que vivem nesse pensamento não lembram que em 2002 o mundo estava começando a dar um boom de economia. A China crescia 10 pontos por ano. A China comprava tudo de todos os países. O Brasil era um deles. A China comprava ferro, comprava ouro, comprava isso, comprava aquilo, comprava tudo. Tudo que você produzia era para a China. Então o Brasil estava enriquecendo demais, ganhando dinheiro demais. E essa política de distribuição de dinheiro na mão dos pobres, na realidade os pobres eles não conseguem ver que eles caíram na rede, porque depois que o governo saiu e deixou o rombo no país, os pobres eles não mudaram de vida nem um pouquinho, eles continuaram do mesmo jeito até hoje. Até hoje tem pessoas que são pobres,
que na época lá de 2002 ganharam uma grana por causa desses movimentos e que até hoje sonhavam, né, em que o governo, em que o Lula voltasse para que eles pudessem ganhar dinheiro de novo como naquela época. Mas eles não mudaram de vida. A proposta do governo não mudou a vida deles. A proposta do governo manteve eles dentro da rede, escravos. Até hoje é uma coisa de se observar. Até hoje, quando se fala em dinheiro, porque você é capitalista, porque não sei o quê. Irmão, o capitalismo gera dinheiro, gera trabalho, gera riqueza. O Estado, ele não produz nada. O Estado não produz nada. O dinheiro que o Estado tem é administrativo, é o dinheiro que nós ganhamos e pagamos de imposto para que ele administre o país. O que é que eles fazem? Aumentam os próprios salários, criam 1 milhão de cargos para poder botar os coligados dele, e a gente, que sonha em um dia melhorar de vida, vive só pagando dívida. E todas as vezes que uma classe se destaca e começa a sair dessa bolha, o governo vai lá e decepa as pernas. Entendeu? Então, assim, o ideal é que a gente pare de brigar com os nossos amigos sobre visão de mundo e converse mais sobre uma possível mudança nesse sistema que a gente vive no país hoje, que é devastador. É devastador. Pessoas que fazem faculdades, tem pessoas que fazem faculdades que hoje está querendo virar digital influencer para ver se ganha um dinheiro, porque passou 5, 6 anos na faculdade, está endividado com fiéis e não consegue emprego para poder pagar, tá entrando na rede social, 1 milhão de meninas aí virando OnlyFans, mostrando o corpo para ver se ganha um dinheiro para poder mudar de vida, porque os meios os quais os governantes deveriam produzir para a gente não está acontecendo. Então, assim, é triste a gente ver tudo isso que está acontecendo, pessoas sendo bloqueadas e pessoas batendo palma para isso. Isso é um grande teatro, já tem 5 anos dessa brincadeira, durante todo o governo do antigo presidente foi isso. A mídia, as mídias, né? As maiores mídias são as que mais recebem dinheiro desses governos, e o que sobra para a população de fato é a migalha, porque quando tem qualquer problema durante as administrações, a primeira coisa que os governantes fazem é cortar dinheiro da educação, da segurança e investir em publicidade. Olha a inversão de valores. Eles investem mais em publicidade, quer dizer, o governo não faz nada, o governo não produz nada, mas está sempre investindo em publicidade. E quem faz isso para eles é quem? As mídias, que são pagas por eles. Então, assim, nós que estamos no meio do fogo cruzado, precisamos decidir o que é que a gente quer para o futuro. A gente precisa decidir, a gente precisa conversar, entender uns aos outros e decidir que número apertar nas eleições. Pega a visão.